Eu me chamo Paulo, mas nem sempre foi assim. Antes eu me chamava Saulo e era um inimigo dos seguidores de Jesus. Mas Deus teve misericórdia de mim e me transformou em um apóstolo do seu Filho. Esta é a minha história. Meu nome é Paulo, mas houve um tempo em que eu era conhecido como Saulo. Meu passado é marcado por uma jornada que muitos considerariam improvável, se não impossível. Nasci em Tarso, uma cidade pulsante na Cilícia, por volta do ano 5 depois de Cristo. Minha origem étnica e cidadania romana conferiam-me privilégios notáveis, como o direito de julgamento perante o imperador e uma imunidade peculiar, excluindo-me de penas como a crucificação. Dualidades sempre permearam minha vida. 2 nomes, 2 culturas, 2 identidades. Desde cedo fui imerso em um caldeirão de influências, grega, romana e judaica. Cresci falando hebraico, aramaico e grego, absorvendo os matizes culturais de cada uma dessas esferas. Apesar de meu pai ter me ensinado o ofício de tecelão, algo que perdurava na tradição judaica, minha verdadeira paixão residia no estudo da religião e da lei dos meus antepassados. Eu me tornei um fariseu fervoroso, conhecido por minha dedicação implacável à observância da lei de Moisés. O relato de minha conversão é como uma cicatriz na alma, uma marca indelével que mudou o curso de minha vida para sempre. Eu era Saulo, um homem imerso na fervorosa devoção à lei de Moisés, um fariseu zeloso que considerava os seguidores de Jesus como ameaças à pureza da tradição judaica. Minha jornada para Damasco não era apenas uma missão, era uma cruzada pessoal. Eu respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, convencido de que estava a serviço de Deus, protegendo a santidade da lei. Eu buscava a autorização do sumo sacerdote para perseguir os seguidores de Jesus, homens e mulheres, arrancando-os de suas casas e levando-os presos para Jerusalém. Eu era implacável em minha perseguição, convencido de que estava servindo ao Altíssimo. Mas então, no caminho para Damasco, um resplendor celestial me envolveu. Uma luz tão brilhante que me cegou e iluminou minha alma em igual medida. Caí no chão, tomado pelo temor e pelo assombro, enquanto uma voz ecoava em minha mente e em meu coração. Saulo, Saulo, por que me persegues? Minha resposta foi uma mistura de confusão e humildade. Quem és, Senhor? E então veio a resposta que mudaria tudo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse momento, minha realidade foi despedaçada. Aquele a quem eu perseguia não era um mero líder de um movimento religioso, mas o próprio Filho de Deus. As palavras ecoaram em minha alma como trovões, sacudindo as fundações de tudo em que eu acreditava. Tremendo e atordoado, perguntei: Senhor, que queres que eu faça? E a resposta veio, não em palavras audíveis, mas em um chamado profundo em meu coração. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aquelas palavras foram como um novo nascimento para mim. Levantei-me do chão não apenas fisicamente, mas espiritualmente renovado. Entrei em Damasco não como um perseguidor implacável, mas como um homem transformado pela graça de Deus. A transformação que ocorreu em minha vida é realmente uma prova do poder da graça de Deus para mudar até mesmo os corações mais endurecidos. De perseguidor implacável a pregador do Evangelho, minha jornada é um testemunho vivo da redenção que está disponível para todos os que se voltam para Cristo. Antes de minha conversão, eu era cego para a verdadeira identidade de Jesus. Eu via seus seguidores como uma ameaça à ordem religiosa e social que eu tanto valorizava. Acreditava sinceramente que, ao perseguir esses seguidores, estava fazendo a vontade de Deus, protegendo a pureza da lei. Eu via Jesus como um impostor, um falso profeta cuja mensagem minava os fundamentos de nossa fé judaica. Minha abordagem era dura e implacável, refletindo a convicção de que a violência era justificada em nome da religião. Eu perseguia os seguidores de Jesus como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra seu mestre. Minha missão era clara: erradicar esse movimento que considerava uma ameaça à verdadeira fé. Mas então, tudo mudou na estrada para Damasco. O encontro com Jesus foi uma revelação tão poderosa que não pude ignorá-la. Sua voz ecoou em minha mente e em meu coração, confrontando-me com a verdade de sua divindade.
Naquele momento, todas as minhas convicções foram viradas de cabeça para baixo e eu fui confrontado com a realidade de que estava perseguindo não apenas seguidores de um mestre, mas o próprio Filho de Deus. Após meu encontro divino na estrada para Damasco, minha vida mudou de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Aquela experiência transformadora não apenas mudou minha compreensão de quem era Jesus, mas também me lançou em uma jornada de serviço e dedicação ao Evangelho que mudaria o curso da história. Chegando em Damasco, fui recebido por Ananias, que me batizou e me deu as boas-vindas à família dos seguidores de Cristo. Foi ali, naquela cidade onde eu pretendia erradicar o movimento cristão, que comecei meu ministério evangelístico. Minhas palavras, antes cheias de ódio e ameaça, agora transbordavam de amor e verdade. Os primeiros anos de meu ministério são envoltos em um véu de mistério. Depois de pregar rapidamente em Damasco, fui para a Arábia, onde passei um tempo em busca de entendimento e comunhão com Deus. A Bíblia não revela muitos detalhes sobre minha estadia lá, mas posso dizer que foi um período de profunda reflexão e crescimento espiritual. De volta a Damasco, encontrei-me diante de uma oposição feroz. Minha pregação provocou tanta controvérsia que minha vida estava em perigo, e fui forçado a fugir para salvar minha vida. Minha próxima parada foi Jerusalém, onde tentei me juntar aos discípulos, mas fui recebido com desconfiança e medo. Foi somente através da intervenção de Barnabé que consegui ser apresentado aos líderes da comunidade cristã. Meu tempo em Jerusalém foi breve e tumultuado. A ameaça de morte pairava sobre mim, e os líderes cristãos decidiram que era melhor para minha segurança deixar a cidade. Essa decisão foi confirmada pelo Senhor em uma visão, e logo me vi partindo mais uma vez, desta vez para espalhar as boas novas em outras regiões. Embora minha estadia em Jerusalém tenha sido curta, meu encontro com Pedro deixou uma marca indelével em minha jornada. Foi um momento de compartilhamento e aprendizado, onde pude trocar experiências e crescer na fé. Mas logo me vi partindo novamente, antes que pudesse me tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Apesar de não ser conhecido pessoalmente por muitos na região, minha reputação como um perseguidor convertido precedia minha chegada. As igrejas da Judéia ouviram falar do homem que uma vez os perseguiu, mas agora pregava a fé que antes tentou destruir. Minha história, marcada pela transformação divina, ressoou nas mentes e nos corações dos crentes em toda aquela região. Meu ministério estava apenas começando, mas eu já tinha testemunhado o poder transformador do Evangelho em minha própria vida e na vida daqueles ao meu redor. A jornada era desafiadora e cheia de perigos, mas eu sabia que estava cumprindo o chamado de Deus para levar sua mensagem de esperança e redenção a todos os povos da terra. Após minha partida tumultuada de Jerusalém, retornei à minha cidade natal, Tarso, onde mergulhei em um período de silêncio que durou cerca de 10 anos. Esse período, embora conhecido como um tempo de quietude em meu ministério, foi na verdade um tempo de preparação e crescimento silencioso. Enquanto as páginas da história registram esse período como um tempo de relativo silêncio em minha vida pública, nos bastidores, algo significativo estava acontecendo. Embora as luzes do palco estivessem apagadas, nos bastidores, eu estava tecendo os fios de uma obra que teria impacto duradouro no reino de Deus. Durante esses anos, é provável que eu tenha fundado algumas igrejas naquela região, plantando sementes de fé e esperança que floresceriam nos anos seguintes. Ainda que não haja registros detalhados dessas atividades, acredito que o trabalho silencioso e fiel que realizei em Tarso tenha lançado as bases para o que viria a seguir em meu ministério. Foi nesse contexto de preparação que ouvi o chamado para me juntar a Barnabé em Antioquia, uma cidade fervilhante de atividade e diversidade. Barnabé, ao saber do que estava acontecendo em Tarso, solicitou minha presença como obreiro auxiliar em uma missão evangelística entre os gentios. Era uma oportunidade emocionante e eu aceitei com gratidão, sabendo que Deus estava abrindo uma nova porta diante de mim. Minha chegada a Antioquia marcou o início de um capítulo crucial em meu ministério. Ali, entre aqueles que estavam abertos à mensagem do Evangelho, eu encontrei uma nova casa e uma nova comunidade.
Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo falou claramente, orientando a igreja a separar Barnabé e a mim para a obra a qual fomos chamados. Esse momento de confirmação divina foi uma âncora em meio às incertezas e desafios do ministério. Jejuamos, oramos e recebemos a imposição de mãos da comunidade, selando nosso compromisso com a obra que Deus nos havia confiado. Essa temporada em Antioquia não foi apenas um período de preparação, mas também um momento de ação e serviço. Enquanto estivemos lá, uma grande fome assolou a terra, e os crentes de Antioquia, inspirados pelo amor e pela compaixão, contribuíram generosamente para auxiliar os cristãos na Judéia. Foi nesse contexto de generosidade e solidariedade que embarcamos em uma missão de ajuda e cuidado. Levando as contribuições dos crentes de Antioquia, partimos para a Judéia, cumprindo o propósito para o qual fomos enviados. E ao retornar a Antioquia, não éramos os mesmos. Nossas experiências nos moldaram e fortaleceram, preparando-nos para as viagens missionárias que estavam por vir. Assim, foi em Antioquia que o palco estava sendo montado para as grandes jornadas missionárias que estavam por vir. Foi ali que as sementes plantadas durante meu período de silêncio em Tarso começaram a germinar e florescer. Que essa história de preparação, serviço e obediência inspire outros a confiarem nos planos de Deus, mesmo nos momentos de aparente silêncio, sabendo que Ele está sempre trabalhando nos bastidores para cumprir sua vontade. As viagens missionárias que empreendi ao longo de cerca de uma década foram marcadas por uma estratégia meticulosamente planejada e executada, impulsionada pela paixão ardente de levar o Evangelho a todas as nações. Cada passo, cada cidade, cada encontro tinha um propósito definido, parte de um plano divinamente inspirado para difundir a mensagem de esperança e salvação a todos os cantos do Império Romano. Minha estratégia era clara: concentrar-me nos grandes centros urbanos, os corações pulsantes da sociedade de minha época, onde as influências culturais se entrelaçavam e as oportunidades de disseminar o Evangelho eram abundantes. Nessas cidades-chave, nas sinagogas e nas praças públicas, eu proclamava a mensagem de Cristo, buscando alcançar tanto judeus quanto gentios. Minha abordagem não era genérica, mas sim contextualizada e adaptada às características culturais e às necessidades específicas de meus ouvintes. Eu sabia que para alcançar corações e mentes era necessário falar a linguagem da cultura e compreender as realidades da vida diária das pessoas. Assim, minha mensagem era moldada para se conectar profundamente com aqueles que a ouviam, trazendo relevância e significado à luz do Evangelho. Mas não era apenas o evangelismo que me movia. Eu também reconhecia a importância vital da edificação e do fortalecimento das comunidades cristãs recém-formadas. Após semear a semente da fé, dedicava-me a regar e nutrir essas comunidades, fortalecendo os crentes em sua caminhada e encorajando-os a permanecer firmes na fé. A organização eclesiástica era outra prioridade em meu trabalho. Consciente da importância da liderança e da estrutura organizacional para o crescimento saudável das igrejas, selecionava cuidadosamente presbíteros e líderes locais, capacitando-os para guiar suas comunidades com sabedoria e discernimento. Além disso, estava sempre atento às desigualdades sociais e econômicas presentes na sociedade da época. Promovia ativamente a unidade entre os ricos e os pobres, os gentios e os judeus, encorajando as igrejas mais prósperas a auxiliar os mais necessitados. Essa era uma expressão tangível do amor e da justiça que o Evangelho proclama. Meu método, como registrado em Atos 14, 21-23, seguia um padrão regular: evangelismo, edificação e estabelecimento da liderança local. Essa abordagem sistemática e deliberada permitia que as igrejas locais florescessem e crescessem de forma saudável e sustentável, enraizadas na verdade do Evangelho e equipadas para enfrentar os desafios que surgiam. Cada viagem, cada cidade visitada, cada comunidade estabelecida era mais do que uma simples jornada física. Era uma jornada espiritual de transformação e crescimento. Meu coração transbordava de gratidão e humildade ao ver o poder do Evangelho em ação, transformando vidas e moldando comunidades para a glória de Deus.
Minhas viagens missionárias foram mais do que simples jornadas geográficas. Foram peregrinações da alma, guiadas pela mão divina e impulsionadas por um fervor inabalável para espalhar as boas novas do Evangelho. Cada passo, cada cidade visitada, cada desafio enfrentado foi parte de uma jornada de fé e dedicação ao serviço de meu Senhor. Minha primeira viagem missionária teve início em Antioquia, uma cidade que se tornara um epicentro vibrante do cristianismo entre os gentios. Com Barnabé liderando inicialmente, embarcamos na missão de levar a mensagem de Cristo a Chipre e à província romana da Galácia. Foi uma jornada marcada por desafios e realizações, onde testemunhamos o poder transformador do Evangelho em ação. Porém, nem tudo foram rosas. Enquanto Barnabé liderava, enfrentamos o abandono de João Marcos, um revés que exigiu que eu assumisse a liderança da missão. Mas impelido pelo Espírito Santo e pela convicção de minha vocação, avancei corajosamente, pregando com fervor e plantando as sementes da fé em corações áridos. Minha segunda viagem missionária expandiu ainda mais os horizontes de nossa missão. Ao lado de Silas, percorremos vastas regiões da Macedônia e da Acaia, testemunhando a obra de Deus se desdobrar diante de nossos olhos maravilhados. Em cidades como Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, proclamamos a mensagem da salvação, desafiando corações e transformando vidas. Em Corinto, estabeleci raízes profundas, não apenas pregando o Evangelho, mas também exercendo minha profissão de fabricante de tendas para sustentar minha obra. Foi nessa cidade que enviei cartas aos Gálatas e aos Tessalonicenses, compartilhando palavras de encorajamento e exortação com as comunidades que tanto amava. Minha terceira viagem missionária me levou a Éfeso, onde permaneci por um tempo significativo, fortalecendo e edificando a comunidade cristã. Ali, fundei igrejas e ministrei àqueles que haviam recebido o Evangelho com alegria e gratidão. Minha presença na Ásia, na Macedônia e na Grécia deixou uma marca indelével, testemunhando o poder do Evangelho em transformar vidas e moldar comunidades. Cada carta que escrevi, cada palavra que preguei, cada passo que dei, foi parte de um plano divino para estender o reino de Deus por toda a terra. Meu trabalho árduo e dedicado não foi em vão, pois testemunhei o crescimento explosivo do cristianismo e o florescimento de comunidades vibrantes de fé. Embora tenha sido apenas um instrumento nas mãos de Deus, estou grato por ter sido chamado para essa nobre missão. Minhas viagens missionárias foram marcadas por sacrifício, desafio e triunfo, mas, acima de tudo, foram permeadas pelo amor e pela graça de Deus, que me sustentaram em todos os momentos. Houve um momento crucial na história da Igreja, um ponto de virada em que as questões teológicas se tornaram fronteiras a serem atravessadas, desafiando nossos conceitos e compreensões mais arraigados. Foi nesse cenário de tensão e debate que me vi confrontado com uma escolha que mudaria o curso do cristianismo. O crescente número de gentios na Igreja trouxe à tona uma questão fundamental: até que ponto a lei mosaica deveria ser imposta aos novos convertidos? Para muitos cristãos judeus, a resposta era clara: os gentios deveriam se submeter aos costumes judaicos, incluindo a circuncisão, para serem considerados membros plenos da comunidade cristã. No entanto, eu vi nessa insistência uma ameaça à essência do Evangelho da Graça. A salvação não deveria ser condicionada à observância da lei, mas sim à fé em Cristo. Por isso enfrentei essa situação de frente e, diante de todos, repreendi Pedro, que havia se separado dos gentios por temor aos críticos judaizantes. Essa repreensão pública foi um ato de coragem, mas também de amor pela verdade do Evangelho. E foi esse mesmo zelo que me levou a escrever uma epístola aos Gálatas, na qual enfatizei com veemência a salvação pela graça mediante a fé, sem a necessidade de obedecer à lei para alcançar a justificação diante de Deus. Essa contenda teológica foi um ponto de inflexão na história da Igreja, uma crise que exigiu discernimento e sabedoria para ser resolvida. Assim, fui enviado junto com Barnabé a uma conferência em Jerusalém, onde os apóstolos e anciãos se reuniram para deliberar sobre a questão. A decisão tomada nessa conferência foi um marco na história da Igreja. Os gentios que se convertiam não estavam sujeitos à obrigação de observar os costumes judaicos.
Essa declaração trouxe alívio e liberdade para muitos, consolidando a verdade fundamental do Evangelho da Graça. No entanto, essa não foi apenas uma vitória teológica, mas também um exemplo de unidade e discernimento na comunidade cristã. Diante das divergências e controvérsias, fomos capazes de chegar a um consenso, preservando a unidade do corpo de Cristo e fortalecendo a fé dos crentes. Assim, a primeira crise teológica da Igreja se tornou um ponto de partida para uma compreensão mais profunda da graça de Deus e da liberdade que temos em Cristo. Que essa história nos inspire a buscar a verdade com coragem e humildade, mantendo sempre o amor e a unidade que são marcas do verdadeiro discipulado cristão. Minha jornada, repleta de desafios e provações, é um testemunho da minha dedicação ao Evangelho de Cristo. Desde o início de minha missão, enfrentei perigos, adversidades e perseguições, mas em cada obstáculo encontrei a força de minha fé. As palavras que escrevi sobre minhas próprias prisões ecoam como um lembrete do preço que paguei por minha fé. Em meio aos trabalhos árduos, aos açoites e às prisões, encontrei uma convicção inabalável de que meu propósito era servir a Cristo até o fim. Cada desafio fortaleceu minha determinação de proclamar o Evangelho, mesmo diante do perigo iminente. Minha prisão em Jerusalém foi apenas o começo de uma série de eventos que moldaram o curso de minha vida. Transferido para Cesareia para escapar da ira dos judeus, fui mantido em prisão por 2 longos anos, enfrentando a incerteza do julgamento que se aproximava. Mas, confiando na proteção de Deus, apelei para César e fui conduzido a Roma, onde minha jornada alcançaria seu ápice. A travessia tumultuada até Roma, marcada pelo naufrágio e pelo inverno em Malta, foi um prelúdio para os anos de prisão domiciliar que enfrentei na capital do Império Romano. Apesar das algemas físicas, minha fé permaneceu livre e tive a oportunidade de continuar ensinando sobre o Evangelho aos que me visitavam. É verdade que o livro de Atos dos Apóstolos registra apenas parte de minha história, mas as epístolas pastorais revelam os detalhes adicionais de minhas experiências. Após minha libertação em Roma, retornei às missões, viajando pelo Mar Egeu e até a Espanha, como testemunham as tradições cristãs posteriores. No entanto, minha última prisão em Roma marcou o fim de minha jornada terrena. Julgado e condenado por Nero, enfrentei a morte com coragem e resignação, sabendo que minha missão estava completa e que uma coroa de justiça me aguardava nos céus. Minha morte, assim como minha vida, foi dedicada ao serviço de Cristo e ao anúncio do Evangelho. Minha única esperança estava na promessa de uma recompensa celestial, na certeza de que minha fé e meu trabalho não foram em vão. Ao partir deste mundo, deixo para trás um legado de fé, coragem e devoção ao Senhor. Minha vida foi um testemunho do poder transformador do Evangelho e da graça redentora de Cristo. Que minha história inspire outros a perseverar na fé e a lutar o bom combate até o fim, confiando na promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Termino minha história dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.